Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Olá, eu sou a Mari do blog Mari pelo Mundo e no podcast de hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana com a Dani. A Dani também tem um podcast, eu conheci ela num evento do Spotify, onde estava repleto de podcasters e foi um evento muito bacana que a gente pôde trocar conhecimento, ideias e poder fazer essas colaborações muito legais. E a Dani é formada em turismo, mas ela trabalha com as palavras e hoje a gente vai falar de uma palavra que ela escolheu para conversar aqui com a gente. E espero que vocês gostem, acompanhem e que também inspirem vocês a viajar. Olá, Dani, tudo bom? Oi, Mari, tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, é um prazer que você tenha aceitado participar aqui do podcast. O tema que você propôs é muito bom e eu acho que vai ajudar muita gente e além de ser uma coisa muito interessante, diferente do que a gente tem feito aqui. Me conta um pouquinho do seu podcast e por que você escolheu essa palavra para a gente conversar aqui. Ai, que delícia! Agradeço muito também de poder estar aqui. Bom, o meu podcast se chama Dane-se, né? É o meu nome, mas ele, assim, começou por causa de uma pessoa que está sempre comigo, que tanto é minha amiga como é minha cliente também, e ela sabe que eu gosto dessa investigação das palavras, né? E aí um dia eu estava falando sobre o quadrado e os conceitos, como que quando a gente conceitua alguém, né, tipo assim, você é tal coisa, a gente está enquadrando essa pessoa dentro de uma caixinha conceitual, né? E ela falou assim, ai Dani, faz um podcast, fala sobre isso. E aí eu comecei a falar sobre essa coisa de conceito, de palavra, e aí terminou que o segundo episódio do podcast foi nessa linha também, e os outros episódios também. Então eu continuo seguindo nessa coisa de chegar na raiz das palavras, né? Percebendo que o radical, a raiz etimológica das palavras está viva nas palavras, mesmo que elas tenham mudado de significado ao longo do tempo. E aí, eu encontrei com você lá no evento do Spotify e eu falei, poxa, viagem para mim tem tudo a ver com coragem, né? Essa palavra coragem, que às vezes a gente fala dessa palavra como se ela significasse ser destemido, como se ela significasse a ausência de medo, e fazendo uma contraposição assim. Só que se a gente for justamente na raiz dela, a gente vai ver que ela é formada de cor, que é coração, né, que vem de coração, e agem, que vem de agir. Então, a coragem, ela é, na sua essência, agir com o coração. E agir com o coração não quer dizer não ter medo. Foi justamente na minha relação com as viagens que eu aprendi isso. Porque nas minhas viagens internacionais sozinha, eu não estava destemida, eu estava com medo. Mas o medo não me paralisou. Eu fui mesmo assim, porque o meu coração estava pulsando mais forte do que o meu medo. Foi assim que eu aprendi, né? E um dia eu vi essa frase na televisão, dizendo assim, coragem não é a ausência de medo. Coragem é ir com medo mesmo. E aí, quando eu voltei, né, de uma das minhas viagens, as pessoas falavam, como você é corajosa! E eu pensava, nossa, mas na hora que o episódio estava acontecendo, eu não estava me sentindo corajosa, porque eu estava com medo. Mas aí foi nessa experiência que eu entendi o que é coragem e eu comecei a assumir realmente essa faceta de corajosa. E pensa bem na diferença de fazer uma viagem com coração e fazer uma viagem apenas para conhecer um destino. Tem muita diferença, né? O que você vai realizar ali durante aquela experiência é completamente diferente. Então, acho que a coragem de ir com medo e com o coração talvez seja a melhor experiência da vida numa viagem. Exatamente, Mari. Foi isso que aconteceu com a minha viagem do Marrocos. Porque assim, eu conheci sobre
a Andaluzia, né, que é o sul da Espanha, e o Marrocos, e o Estreito de Gibraltar. Eu soube que isso existia, eu tinha 17 anos. E desde aquele momento, aquela viagem se tornou realmente a viagem dos meus sonhos, a viagem do meu coração, porque eu lia sobre Marrocos em todas as revistas, desde National Geographic até revista de turismo mesmo. Eu colecionava essas revistas. Eu lia livros a respeito de pessoas com histórias bibliográficas no Marrocos, e eu era, assim, realmente apaixonada, aquilo realmente me tocava, né? Depois eu me formei em turismo, fui trabalhar em aviação, e toda vez que nos cursos de emissão de passagem aérea dizia assim, faça o roteiro dos seus sonhos, eu sempre fazia São Paulo Casablanca, que era o meu sonho mesmo, né? Só que, assim, durante muitos e muitos anos eu não tinha condição financeira de fazer aquela viagem, então eu ficava sempre no campo dos sonhos mesmo. Até que um dia, duas amigas minhas estavam planejando uma viagem para a Europa, e elas iam fazer Amsterdã, Praga e Berlim, né? Lugares incríveis, né? E elas eram muito minhas amigas, e elas, vamos. Até que eu falei, tá, vamos. Aí comprei a passagem aérea para ir junto com elas, né? Só que quando eu fui pesquisar, eu pensei assim, poxa, eu nunca fui para o outro lado, assim, do oceano. E se eu tô indo, eu não vou só porque elas escolheram esse roteiro, só porque eu tenho companhia para ir. Eu quero ir aonde meu coração tá, né? E no meu coração realmente falou mais alto, eu resolvi escutar meu coração e eu disse para elas, eu não vou mais com vocês. Então, aquela passagem aérea que a gente tinha comprado até Madrid, eu desci para a Espanha, fui fazer a viagem dos meus sonhos, né? Andaluzia, atravessar de barco para o Marrocos, e elas seguiram. Eu perdi um pedaço do trecho que ia até a Holanda, né? Mas tudo bem, né? E fiz realmente essa viagem dos meus sonhos. E todo mundo falava, poxa, mas mulher viajando sozinha no Marrocos é perigoso. Lá o pessoal troca a mulher por camelo. E aí, assim, para quem estiver escutando a gente, que tiver realmente com esse tipo de preocupação, assim, eu acho que não ter medo ou ir com medo mesmo, ter coragem, essas coisas não significam ausência de prudência. É uma coisa diferente. Então, assim, eu acho que eu fui bastante prudente, sim, porque eu pesquisei muito antes. E de tanto pesquisar, eu achei um blog com esse título, Mulheres Viajando Sozinhas no Marrocos, que é de uma portuguesa, que inclusive é irmã do João Leitão, um cara que fala sobre viagem, que eu já lia muito o blog dele antes, porque ele é bem especialista no Marrocos mesmo. E aí a Rita dava todas as dicas nesse blog dela, né? Então eu segui as dicas. Todas as pessoas do meu trabalho, da minha família, sabiam a minha rota, sabiam por onde eu ia passar, todo lugar que eu chegava, né? Eu fiz 10 cidades em 15 dias. Então, assim, toda cidade que eu chegava, eu mandava, oi, tô aqui, então tava todo mundo me acompanhando. Então, eu avisei ao consulado brasileiro lá que eu ia estar lá naquele período. Então, assim, eu tomei todas as providências possíveis para me sentir segura. Então, eu fui prudente, eu não fui assim, porque tem gente que acha, ai, que louca, né? Não, eu tomei as devidas precauções. Mas é claro que o Marrocos é um lugar bem diferente, né? Teve uma hora que a Rita lá, que fica em Ouarzazate, que é indo para Mesurga, que é onde tem aquelas dunas lá de que a gente vê do deserto, do Saara, e ela ligou para uma agência e eu fui sozinha, né? Eu saí às 9 da manhã nesse dia, para chegar em Mesurga às 5 da tarde, com esse motorista, só eu e ele dentro da van, e chegou uma hora que ele estava dirigindo e ele entrou no meio do nada, um lugar que você virava assim 360 graus, não via nada, e de repente esse cara parou o carro, né? E ele desligou o motor do carro e falou assim, eu vou descer para fumar, você quer descer para tirar foto? E eu olhei para a cara dele assim, oi? Tirar foto de quê? Que não tinha nada, né? A gente tava no meio do deserto mesmo, assim. E nessa hora eu fiquei com medo. Nossa, eu fiquei com muito medo. Mas eu ficava dizendo pra mim mesma, foi a Rita que chamou ele, a Rita sabe onde eu tô, ele não é maluco, ele não vai fazer nada. Mas com muito medo, né? Falei, pô, o cara desce, desliga o carro no meio do nada. Ele terminou de fumar, subiu no carro de novo e dirigiu. E logo ali tava, né? Logo ali tava o hotel que a gente ia, que é onde a gente ia pegar os caminhos.
camelos para andar no deserto. Passamos a noite lá nas tendas do deserto. Foi tudo bem. Mas, assim, é uma situação bem esquisita mesmo, né? E aí, A parte do planejamento é super importante, embora a gente fale, vou para o mundo, vou viajar, mas isso tudo tem que ter um planejamento prévio, porque senão uma viagem que é para ser bonita, que é para ter uma descoberta, que é para ter memórias para o resto da vida, acaba sendo um trauma, né? E não é isso que a gente quer. Então, acho que a parte de planejamento, embora seja talvez mais trabalhosa e mais chatinha, tem que ter tudo organizado, é uma parte super importante. Inclusive a parte do orçamento. Tem coisas que tem que gastar um pouquinho mais para ter um pouco mais de segurança e conforto. Tem coisa que dá para economizar. Então, assim, vou fazer uma viagem inteira com $1 por dia, mas será que vai ser uma experiência legal no final? Então, eu acho que a segurança e o conforto também tem um papel muito importante na experiência que você vai ter naquele lugar e nas memórias que você vai trazer depois, né? Eu adoro planejar, Mari, eu não acho chatinha. Eu acho que justamente essa coisa do coração que a gente está falando, né? Eu acho que quando é uma viagem de coração mesmo, quando você tem uma paixão por aquilo ali, é tão gostoso ler sobre, né? Saber o que você vai encontrar lá, saber o que você está buscando, saber os costumes, até aprender alguma palavra da língua. Tudo isso, assim, eu acho muito, muito gostoso mesmo, de dedicar tempo mesmo a esse planejamento. E essa foi a sua primeira viagem sozinha? A primeira de muitas ou foi a maior viagem sozinha que você fez? Não, essa porque como a gente está falando de coragem, essa é a que as pessoas mais acham perigosa, né? Mas assim, porque tem essa coisa que está na mente de todo mundo, que é perigoso viajar sozinho num país árabe, muçulmano. Mas a primeira eu fui para Machu Picchu. Eu fiz Peru e Bolívia, que é espanhol, não é uma língua tão estranha assim, mas eu tinha 20 anos, eu acho, na época era estranho, né? Chegar lá, mesmo que eu entendesse espanhol, mas tinha palavras que eu não sabia e também, assim, só que como foi a primeira viagem sozinha e foi a primeira viagem para fora, aí ali sim eu comprei um pacote turístico mesmo, numa operadora, né, de viagem. Não tive coragem de ir totalmente sozinha mesmo, como eu fui para o Marrocos, mas depois que eu entendi como funcionava, né, aí fica mais fácil depois ir sozinha mesmo. Quais foram os momentos da sua viagem que essa coragem realmente teve que aflorar ali e fez mais, te chamou mais atenção nesse momento? Olha, eu vou fazer referência a 2 momentos, então. Um que é esse mesmo do Machu Picchu, porque eu, na minha faculdade de turismo, eu tinha feito um trabalho, né, a respeito dessa cultura inca, e até hoje é uma cultura que me encanta muito, que eu gosto muito. Então, eu tinha uma paixão pela língua, o Quechua, né? Até hoje eu adoro escutar o som do Quechua. Eu não sei se você sabe, mas o Star Wars, a língua que eles falam lá na ficção, né, do filme, é Quechua ao contrário. Porque o George Lucas, ele também tinha essa coisa, né, com essa língua. Eu acho uma língua muito, muito bonita, assim. Então, teve um momento que a gente estava no topo da Ilha do Sol, no Lago Titicaca, que era um lugar que eu queria muito conhecer, assim. A gente ficou assistindo uma pessoa fazer um ritual lá, todo em Quechua. No que diz respeito à coragem, no sentido de agir com o coração, né? O meu coração, assim, cantou, assim. Meu coração se emocionou muito nesse momento de ficar escutando aquele senhor falar Quechua, né? Agora, no que diz respeito a essa coisa que a gente sente, porque quando eu atravessei, quando eu lia nos livros de turismo sobre o Marrocos, eles diziam, cuidado com os malandros do porto de Tanger. Quando eu li o livro do Paulo Coelho, que é o alquimista, né, que tem uma história nesse livro, que o personagem atravessa, ele era espanhol, chega lá no porto de Tanger, ele é justamente roubado por um malandro e ele fica sem dinheiro nenhum, roubaram todo o dinheiro dele e ele tem que trabalhar um ano inteiro lá para poder recuperar o dinheiro dele, né? Quando eu fui para o Marrocos, eu gosto também do site do Couchsurfing, que você
você conhece pessoas que podem te acompanhar. E eu tinha combinado com uma pessoa do Couchsurfing de me encontrar num determinado café. E aí eu perguntei para ele assim, tá, mas como é que eu faço para ir do Porto de Tanger para esse café? Ele falou, pega um táxi. Quando ele falou isso, parecia tão simples que eu falei, não deve ser tão perigoso assim. Aí eu desci do barco e chegou uma pessoa falando assim, táxi? Aí eu, sim! Aí essa pessoa entrou junto comigo dentro do táxi, que já tinha um taxista. Aí eu falei, ué, aqui no Marrocos tem 2 taxistas no táxi? Como assim? Aí, quando eu desci do táxi, esse cara desceu junto comigo. E ele ficou indo comigo para todo lugar. Na hora que eu fui tirar dinheiro, ele me viu tirando dinheiro. Quando eu fui na internet, ele olhou, eu passando e-mail. E aí ele queria ir andando comigo até o café que eu ia. E eu tentando me livrar dele, não conseguia. Até que ele disse assim, olha, você vai ter que pagar pelos meus serviços, porque eu acompanhei você, eu levei você na internet, eu mostrei para você onde é que tinha o banco, eu fiz isso, aquilo. Aí eu tava tão querendo me livrar dele, porque aí eu me lembrei, né? Nessa hora eu me lembrei, cara, esse é aquele malandro do Porto de Tanger que o pessoal fala. Aí eu falei, e agora, né? Aí eu falei, tá bom, quanto é os seus serviços? E fui pegando a carteira. E aí, o que ele fez? Ele enfiou a mão dentro da minha carteira, tirou todo o meu dinheiro lá de dentro, contou, escolheu umas moedas lá, sei lá quanto, e colocou de volta o resto do dinheiro na minha carteira. E disse, pronto, está pago o meu serviço. Tá bom. Aí fui embora pro café, né? Só que aí, quando eu cheguei lá no café, o meu amigo, né, entre aspas, assim, o cara do Couchsurfing, não tinha chegado ainda. Aí eu falei, deixa eu fazer aqui a conta para saber quanto que esse cara levou, porque eu tava em euro, aí agora dirham, tudo misturado na cabeça. Aí fiz as contas e vi que ele tinha levado o equivalente a R$200. E para mim era muito, isso faz tempo. Eu viajei em 2011 pro Marrocos. E aí eu falei, cara, esse cara me roubou R$200. Eu tava me sentindo tão mal que eu falei, o que é que eu posso fazer para me sentir melhor nesse momento? Para quando o cara do Couchsurfing chegar, eu não tá me sentindo assim tão abalada. Aí eu vou escrever, né? Eu resolvi escrever como um mecanismo de me sentir melhor. Porque aí eu comecei a escrever contando a situação que tinha acontecido. Eu me lembrei nesse momento que eu comecei a contar a história, porque eu cheguei no Porto de Tanger e uma pessoa me abordou e essa pessoa fez isso, saí narrando a história na escrita, né? E durante a escrita eu me lembrei da história do livro do Alquimista, do Paulo Coelho. E aí nessa hora eu escrevi assim, pelo menos o personagem do livro foi roubado todo o dinheiro dele. E o meu foi só R$200. Aí quando eu escrevi aquilo, eu senti um alívio, assim, porque eu falei, nossa, é verdade. Ele poderia ter roubado meu passaporte, meu cartão de crédito. Que bom que foi só R$200. Então, aquele R$200 que num momento parecia enorme, parecia um absurdo, de repente se reduziu na minha mente, assim. Eu falei, foi só R$200, isso não vai abalar minha viagem vai continuar, né? E aí eu me senti muito melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu senti essa sincronia, assim, né? Entre ficção e realidade, porque é um livro que eu amo, esse Alquimista, né? E parecia que eu estava vivendo uma situação parecida, né? Do que o livro na vida real. O livro que te inspirou a viagem que te inspirou a escrever alguma coisa, que virou um aprendizado e que ficou uma história aí de um perrengue de viagem também. E adorei. Pena que o tempo é curto, mas tem muita coisa legal para compartilhar e a gente volta no próximo. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui no post, junto com esse podcast, todos os links das informações que você citou, dos sites que você acessou e de tudo que você citou enquanto você estava falando, para quem quiser continuar a pesquisar e quiser saber também, se informar mais, poder ter o contato. Obrigada, Dani. Maravilha, Mari. Obrigada também. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram, maripelomundo.blog, ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato@maripelomundo.com.br. Mande a sua sugestão. Até a próxima!